Eu vou chamar de alfa a metade do ângulo Azão e beta a metade do ângulo Bzão. No triângulo PAB, que é o triângulo menor, a gente tem que a soma dos ângulos internos é 180. 180 é 140, que é o ângulo P, mais alfa mais beta. Alfa e beta têm o mesmo valor. Então, se eu chamar beta de alfa, eu tenho que 180 é igual a 140 mais dois valores de alfa. Subtraindo 140 dessa equação, eu tenho que 180 menos 140 é igual a dois valores de alfa. Logo, um valor de alfa é igual a 20 graus. E alfa é justamente o ângulo, a metade do ângulo azão, que é o ângulo PAB. E essa era a pergunta em relação a esse ângulo, ok? Bom, a 17. Uma pessoa quer fazer uma gelatina de morango. E para isso ela vai seguir o rótulo da embalagem. A embalagem diz que são necessários 250 ml de água fervente com mais 250 ml de água fria. E aí, com essa água, a pessoa vai colocar essa água dentro de uma forma de gelo e para isso ela quer calcular o volume dessa forma. Essa forma ela tem dimensão de 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 2,5 centímetros de altura. Então, para a gente calcular o volume dessa forma, a gente vai calcular 20 centímetros de altura vezes 20 centímetros de comprimento vezes 2,5 centímetros. 20 vezes 12 é igual a 240 centímetros quadrados. E 240 centímetros quadrados vezes 2,5 centímetros é igual a 600 centímetros cúbicos. E isso é a forma. Então, a forma comporta 600 centímetros cúbicos. E agora a gente tem que pensar, então, em relação com a água que será colocada nessa forma. 250 ml de água, 500 ml de água correspondem a 500 centímetros cúbicos de água. Então, a gente pode ter uma noção de que quando a gente for encher cada espacinho da forma como gelo, como a gente coloca o gelo, a gente vai estar usando só 500 centímetros cúbicos de 600. Isso quer dizer que vai sobrar espaços, né? Vai sobrar uma parte da forma que não vai ser utilizada. Então, quando a gente volta nas perguntas em relação a esse ato, a gente pode concluir que o preparo de um pacote de gelatina não ocupou totalmente os 15 cubinhos da forma, ok? Eu vou passar rápido nessa explicação, então reflita um pouco sobre essa conclusão. A 18. Uma pessoa vai de carro de Osasco a São Roque em 39 minutos a velocidade constante de 80 km por hora, seguindo a rota traçada pelo Google Maps, que é justamente esse desenho aqui que eu rabisquei, tá, gente? Ele é um pouco indiferente. Então você sai de Osasco, vai para São Roque, e aí é informado que você gastou 39 minutos para chegar em São Roque em uma velocidade constante de 80 km por hora. Então, a pergunta que ele vai fazer, né, na volta, seguindo a mesma volta da ida, a pessoa resolve manter a velocidade constante a 100 km por hora. Então, quanto tempo aproximadamente ela fez o trajeto de volta? Bom, como a gente está falando de velocidades constantes e tempo, são duas proporções, são duas grandezas, a gente vai trabalhar com proporção. Então, eu tenho 80 km e eu percorro eles em 39 minutos. Eu quero agora percorrer 100 km por hora em X quantidade de minutos. Essa proporção é uma proporção uma proporção inversa. Por quê? Conforme a gente aumenta a quantidade de quilômetros, a gente vai de 80 para 100, a gente espera que a quantidade de minutos diminua. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, a gente faz o que vocês chamam de multiplicar em cruz. Isso vai ser multiplicar 100 vezes 39 e x vezes 80. Quando a gente faz isso, a gente tem que 100 vezes 39 é igual a 80 vezes x. A gente pode colocar o 80 dividindo o valor de 100 vezes 39. Então a gente vai ter 100 sobre 80 vezes 39. E isso é igual à divisão de 10 por 8. E
E aí, 10 dividido por 8 é 1,4, e 1,4 você multiplica por 39. Eu acho que a conta que eu fiz aqui tá errada, desculpa, gente. Eu fiz 36 vezes 1,4. A conta é para ser 39 vezes 1,4. Vamos fazer aqui agora. Então eu vou ter 39,0,1,4. Como a gente está igualando a quantidade de casas decimais, eu vou fazer 4 vezes 0, que é 0, 4 vezes 9, isso vai ser 36, sobe 3, 4 vezes 3, 12, 12 mais 3, 15. Eu vou somar a multiplicação de 1 por 0, que é 0, 1 vezes 9, que é 9, e 1 vezes 3, que é 3. 0, 6, 5 com 9 é 4, sobe 1, 3 com 4, 5, 5,4. Então, aproximadamente, a pessoa que estará fazendo essa viagem tá errada essa conta. Então, a gente vai ter 10 dividido por 8, isso é igual a 1,25. Então, eu vou pegar 39 e vou multiplicar por 1,25. Isso vai ser igual a 48,75. E o valor mais próximo que a gente tem, como a gente disse que é aproximadamente, o valor mais próximo é justamente 49. Ok? Bom, pergunta 19. Uma das formas de se representar uma função é por meio de um gráfico. Esse tipo de representação mostra muitas informações sobre o comportamento da função. De acordo com a análise do gráfico abaixo, julgue as afirmações seguintes. Então a gente tem essa reta verde, e para ela a gente quer estabelecer algumas informações. Então a primeira informação diz que o gráfico representa uma função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Isso é verdade, porque uma função polinomial do primeiro grau ele é uma reta. Mas existe uma diferença entre função afim e função linear, e é isso que eu vou explicar agora. Ou melhor, eu vou explicar primeiro depois, desculpa. Então, terceira conclusão. À medida que os valores das abscissas aumentam, os valores das ordenadas diminuem. Então a gente tem que saber o que é ordenada e abscissa. 4. A função intercepta o eixo das abscissas no ponto 3,0. 5. Os valores das ordenadas variam de forma diretamente proporcional aos valores das abscissas. Bom, então vamos falar sobre a 1 e a 2. O que é uma função afim e é uma função linear? Primeiro de tudo, a gente tem dois eixos, o eixo de valor x e o eixo de valor y. O eixo de valor x a gente chama de eixo das abscissas, e o eixo de valor y se chama o valor das ordenadas. Eu lembro muito, eu sempre memorizei, minha dica para vocês é abscissa, tá? Então, você lembrar que o x é o abscissa. A diferença entre uma função afim e uma função linear é a seguinte, galera. Aqui eu desenhei, na minha calculadora, duas funções afim. A função 1 sobre 4x e a outra função 5x é igual a y. Uma função linear, ela é uma função que passa pela origem. E a origem, no nosso plano cartesiano, é o ponto zero. Então, uma função que passa pela origem, ela vai ser uma função linear. Mas,
O que diferencia ela dessas duas funções aqui de baixo? Essas aqui são funções muito parecidas, mas nelas existe uma mudança, né? Que a gente não vai falar disso hoje, ok? Mas é uma mudança que tira ela da origem. E quando ela sai da origem, ela não é mais uma função linear, ela se torna uma função afim. Ou seja, se a função ela passa pela origem, ela é uma função linear. Se ela não passa pela origem, 0, 0, ela é uma função afim. Então, quando a gente olha para essa função em verde, a gente vê que ela não passa pela origem no ponto 0, 0. Ela, então, é uma função afim. Então, o 1 está correto.